Muito bem, essa é a parte 2 do vídeo sobre a contratação de Robinho, novo jogador do Santos, ou um velho novo jogador do Santos em sua quarta passagem pelo clube. Mas essa é a parte 2 porque ela não fala de emoção nem de campo, dados análises que eu faço na parte 1, que já está no canal, subiu aqui praticamente ao mesmo tempo e está no link da descrição. Você pode ir na descrição, você pode voltar no canal se você quiser falar só sobre emoção em campo. Tá tudo bem, é sua opção, não tem problema. Mas essa parte 2 é sobre o caso que rola na justiça italiana. É difícil falar sobre, mas é necessário. E por que é necessário? Porque boa parte da torcida não conhece o caso. Boa parte da torcida conhece o caso por cima, sem grandes detalhes. Boa parte da torcida é formada por crianças e quando elas ouvem sobre o que é o caso, elas não têm nem muito conhecimento de vida para entender sobre o que estão falando. Então é um assunto muito delicado. Outras pessoas conhecem o caso mais a fundo. Não é o meu caso, mas eu sempre pesquisei sobre e vou trazer nesse vídeo um resumo, sem julgamento de valor. Eu não sou juiz, muito menos italiano. Nem no Brasil teria a menor paciência para tentar fazer direito, advogado, juiz, essas coisas. Não é o meu caso. Não estou aqui para julgar. Eu sou jornalista. O jornalista passa os dados dentro da apuração. Tudo que eu citar aqui foi apurado. Tudo que eu citar aqui está em fontes confiáveis. Tudo que eu citar aqui foi, se não provado, no caso da acusação, foi levado à corte na primeira instância. E é isso que eu estou citando. Se você não quiser assistir isso, tá tudo bem. Eu só imploro que nos comentários não usem palavras de baixo calão, vocês sabem que eu não uso. Não fiquem se xingando, porque eu vou apagar, sempre apaguei, não tem por que a gente ficar brigando aqui. Temos muitas crianças nos assistindo, por mais que você talvez não seja, tem muitas crianças nos assistindo e esse é um tema muito delicado para você perder a linha, digamos, nos comentários. Então, nesse caso específico, eu tenho que exigir o respeito de todos nos comentários, tá bom? É um vídeo, eu repito, para explicar o assunto, não fazer julgamento de valor. Eu talvez não vá acertar a mão, o tom no vídeo, mas eu preciso tentar, porque é um assunto muito importante. E eu vou ficar olhando para baixo o tempo inteiro, porque é tão importante que eu preciso conferir todas as anotações que eu fiz para não falar bobagem, tá bom? Vamos lá. Todo cuidado é necessário nas palavras escolhidas por mim e por vocês depois nos comentários, mas por mim, porque são palavras fortes. Falar de abuso sexual não é fácil. Uma criança acabou de me ouvir falando abuso sexual e talvez ela vá perguntar para os pais o que é isso. E eu já coloquei uma família inteira contra o meu canal por tentar explicar isso no assunto futebol. Mas falamos de um jogador de futebol, Robinho, que voltou ao Santos. Então a gente precisa explicar por que ele foi condenado em primeira instância por abuso sexual na Itália, em Milão. A notícia é do dia 23 de novembro de 2017, ou seja, quase 3 anos. Globoesporte.com. Robinho é condenado a 9 anos de prisão por violência sexual. Sistema de justiça italiano permite vários níveis de recurso e, segundo a imprensa local, o veredito é posto em espera até que todo o processo seja concluído. Até lá, nenhuma sentença será aplicada. Ou seja, ele está solto. Foi condenado em primeira instância e a justiça italiana não prende em primeira instância. Normal, ninguém está fora da lei, ninguém está fugindo da lei nesse momento. O que aconteceu? Ou o que a juíza que condenou alega que aconteceu dentro dos fatos que ela recebeu, né? Eu não vou fazer juízo de valor, lembrando sempre um suposto crime. Eu sou obrigado a falar por respeito a vocês, ao jogador, à mulher, à juíza, à minha profissão e tudo mais. O que é alegado é que ele e mais 5 homens abusaram sexualmente de uma mulher albanesa de 22 anos. Roda por aí uma história de que ela tinha 17, era menor de idade e por isso eles teriam sido condenados e não por abuso. Não é verdade. A história é uma mulher de 22 anos, ou seja, maior de idade, mesmo em países em que a maioridade é maior, ótimo. A maioridade vai além, que é de 21 para cima, lá já era 22, de qualquer maneira. A história é essa.
Não tenho detalhes aqui, claro. O máximo que a gente pode explicar em termos mais detalhados, e se você é uma criança, eu peço que pule 10 segundos aí várias vezes, e se você tem interesse em entender, ouça, sem juízo de valor também, é a explicação da juíza que ela deu em fevereiro de 2018 para ela ter optado pela condenação. Leio no Globoesporte.com também. Segundo o relatório, o atacante brasileiro e seu amigo Ricardo Falco demonstraram desprezo absoluto pela jovem, exposta a humilhações repetidas, bem como a atos de violência sexual pesados, descrito em suas conversas interceptadas. Termos chulos e desdenhosos, sinais inequívocos de falta de escrúpulos e quase consciência de uma futura impunidade, diz o texto, ressaltando que isso levou o acusado até mesmo a rir várias vezes do incidente, destacando assim um absoluto desrespeito pela condição da vítima. A investigação mostra que houve participação de 5 pessoas além do jogador, mas apenas Ricardo Falco foi identificado. O processo contra os outros foi suspenso porque os réus não foram encontrados. A condenação para Robinho e Falco é de 9 anos de prisão. Beleza, esses são os detalhes do processo. De novo, detalhes passados pela juíza. Não sou eu que estou julgando ninguém aqui. A juíza julga, a função dela. Mas por que é importante citar que ele e mais um e não os outros foram condenados? Porque uma das alegações de muita gente é a questão do racismo. E eu acho muito justo a gente discutir isso. Se eu não confio nem na justiça brasileira 100%, como você também não deveria, inclusive, imagina na italiana. Por quê? Porque a Europa é notoriamente um continente com sérias questões raciais. Não que o Brasil não seja, mas a Europa é de fato. E a Itália também. A Itália, no parlamento italiano, tem muita gente que é eleita por racismo, para serem representantes de uma parte racista da sociedade. Outros não, outros combatem isso. Então, de fato, eu não vou ser o cara que vai chegar aqui e falar não, a juíza é super santa e não é racista. Eu não posso falar isso. Então, quem alega que, de fato, pelo Robinho ser negro, eu não sei, o Ricardo, eu realmente não sei se é ou não, e que condenaram o cara por puro racismo, não sou eu que vou negar. Eu acho que a discussão é válida. Eu só não quero que uma coisa anule a outra. A gente precisa discutir ambas. São coisas graves, tanto abuso sexual quanto racismo. Pois é, mas ele está solto. E por quê? Porque, quais são as instâncias na Itália? Lembrem que em 2019 o STF, aí, essas coisas de justiça, se eu errar um detalhe, pelo amor de Deus, me corrijam nos comentários. O STF decidiu que ninguém no Brasil é preso por condenação de segunda instância, certo? Só é preso depois de recorrer a todos os meios possíveis, todas as instâncias possíveis. Na Itália é mais ou menos assim, pelo que eu entendi da pesquisa. Eu entrei num site chamado oriundi.net, que é de italianos para cá, então. E tem um trecho que eu acho que explica bem. A lei penal italiana prevê que o condenado seja detido após as decisões das chamadas cortes de apelação, tribunais do segundo grau da justiça italiana. Não é onde esse caso chegou, tá? Ainda. Além dessa esfera, há a possibilidade de o condenado apresentar recurso à Corte de Cassação, que conta com cerca de 360 juízes e que constitui a cúpula do poder judiciário na Itália. As apelações a esse tribunal, entretanto, não impedem a execução das penas restritivas de liberdade. Nesse caso, não chegou nem ao segundo ponto aqui, que é tribunais do segundo grau. Não chegou. E não tem data. Não foi marcado um julgamento depois do Robinho se defender. Não foi marcado. Então, ele está livre. É indiscutível isso. Não é assim. Não tem por que discutir. Não deveria estar preso? Não. A justiça não funciona assim. Ele tinha o direito de morar na Turquia como morava, tem o direito de morar no Brasil. Isso é inegável. De qualquer forma, ele não pisa na Itália. E não sou eu que estou dizendo, e nem a justiça italiana. É ele mesmo. Por quê? Em setembro do ano passado, o Başakşehir, time em que ele estava antes de vir ao Santos, tinha um duelo com a Roma na Liga Europa. Ele e o time decidiram que ele não iria para o jogo, que ele não iria entrar na Itália para não correr risco de ser detido. Eu não estou julgando, novamente, eu vou precisar repetir isso 200 vezes. O fato é, ele não foi à Itália por causa disso, tá bom? Então, ele não pisa na Itália, mas pode pisar no Brasil, e quem sou eu para dizer o contrário? Ele nega, ele entrou com recurso,
eu tenho aqui a defesa. A assessoria de Robinho diz que ele já se defendeu das acusações, afirmando não ter qualquer participação no episódio. A advogada dele, que é a mesma que fez a negociação para a chegada ao Santos, soltou uma nota à época, assim: Robinho lamenta o episódio que é levantado sem qualquer fundamento, justamente em um período que atravessa uma boa fase profissional, pessoal e familiar. Em relação ao caso de Londres, esse é um caso antigo que ele foi inocentado em 2009. Fato não apurado profundamente e lembrado agora de forma oportunista, Robinho foi acusado de forma leviana e mentirosa, sendo que após a investigação policial foi comprovada a sua inocência. Robinho afirma que, apesar de revoltado, está muito bem amparado pela família. Ele agradece a todos que torcem por ele, que conhecem sua índole e, portanto, sabem que jamais cometeria tal ato. Todo o direito de defesa inegável e se defendeu e está rolando na justiça. Um dia vão marcar a data em segunda instância e a gente vê o que acontece, pelo amor de Deus. Bom, esses são os fatos, tá? Eu espero não ter julgado ninguém de maneira alguma aqui, porque nunca foi o objetivo. Tentei apresentar os dois lados. Só que a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir isso porque eu acho que é inseparável o campo e o fora dele. Para outros, é separável. Para outros, a frase "eu não ligo porque ele faz fora do campo, me interessa o campo", ele sendo qualquer jogador, existe. Eu acho que há casos e casos. Se o Lucas Lima, sei lá, vai pra balada e depois vai jogar, a gente pode discutir, muita gente não vai gostar. Outros falam, é a vida pessoal dele. Se o goleiro Bruno é preso e condenado por assassinar uma mulher, eu acho que ele não pode jogar bola. Eu acho que essa relação deveria impedi-lo de jogar bola. O caso do Robinho, cada um tem sua consciência, cada um tem seu motivo, cada um tem sua razão para pensar o que for. Eu não quero te indicar pensar em nenhum dos dois lados, muito menos vou dar minha opinião, muito menos vou influenciá-lo a pensar do jeito que eu penso. Eu estou apresentando apenas as condições. Ele é uma figura pública, então a discussão é necessária. A gente não pode ignorar o que ele faz fora de campo, até porque um dos motivos é a quantidade de crianças que acompanham o futebol, que ficam perdidas no assunto desse e que precisam entender o que está acontecendo, porque elas têm o jogador que ela vê em campo como exemplo de vida também, não só em campo. Tá? Agora, uma coisa que eu peço é que qualquer que seja o lado que você está nessa discussão, que eu nem acho que deveria ter lado, a gente tem que estar junto nisso, mas enfim, tem lados, porque o mundo é polarizado. Uma coisa você não pode fazer, que é dizer que alguém é menos torcedor que você por apoiar a volta, se você acha que não deveria voltar, ou não apoiar a volta, se você acha que deveria voltar. Você não pode falar que alguém é menos torcedor. Ninguém é menos torcedor de um clube só porque não concorda com a sua visão do que é ser torcedor, sobre idolatria, a gente fala de um ídolo, sobre o que for. Ninguém é menos torcedor que o outro. Ah, mas eu fui pro Japão e esse cara nunca foi no estádio. Ninguém é menos torcedor. É só uma questão de oportunidade e, mais do que isso, de gosto. Ninguém é menos torcedor porque não gosta de ir ao estádio, por exemplo. Que agora gastar o dinheiro com outras coisas. Não tem o menor problema. Cada um tem o seu jeito de torcer, o seu jeito de pensar, o seu jeito de receber essas informações da justiça e decidir se é a favor ou contra. Você não precisa ir lá xingar o outro, não xingue o amiguinho, não faça isso. Só respeite. E mais, para finalizar, ouçam as mulheres. Se tem mulher que está apontando, que está incomodada com essa situação, não vai lá e xinga, não vai lá e manda ela para algum lugar. Se você quer falar, se faz questão de responder, a sua resposta deve ser: por quê? O que te incomoda? Me passa o seu lado. Só isso. Ouça, leia, não julgue. Você também não é a juíza italiana, você não é da justiça. Talvez, de repente, você é um juiz brasileiro, mas a gente vai saber. Mas aqui a gente não está na nossa profissão. Então você não vai julgar. Ouçam as mulheres. As mulheres têm voz no futebol. Deveriam ter desde sempre, não tem. Mas agora tem. Ouçam porque isso incomoda as mulheres. Só isso, ouçam. Se você quer ouvir aqui, sair aqui, é sua opção. Mas ouça, porque tem um motivo para elas estarem incomodadas. E a gente precisa entender qual é esse motivo. Respeite, enfim. Eu creio que seja isso. A parte 1 sobre campo e emoção já está no canal, como eu disse. Se você quiser ficar só lá, não tem problema algum. Tá bom? Até a próxima.